Olá, pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemunhando e hoje nós vamos falar sobre As Filhas Sem Nome da Shin Han pela Companhia das Letras. Hoje a gente vai falar sobre esse livro bem bonito, muito legal. A Shin Han é uma autora chinesa, ela nasceu em 1958 em Beijing e ela trabalhou durante muito tempo num programa de rádio sobre que contava histórias de mulheres e tal. Então ela ficou conhecendo histórias de mulheres de vários locais da China, entre eles da província de Nanjing, que vai ser onde se passa a nossa história. Só que ela não podia contar essas histórias livremente na China na época que ela queria escrever. Então ela se mudou para Londres, casou-se lá e hoje em dia dá aula na Universidade de Londres, na School of Oriental and African Studies. O livro As Filhas Sem Nome começa em 2001, nessa província de Nanjing, com uma menina de 19 anos, chamada Tres, que está fugindo da sua aldeia para poder procurar um emprego na cidade. Ela provém de uma aldeia rural. Os pais da Tres têm 6 filhas, sendo que a primeira se casou e se suicidou, a segunda se casou e a Tres seria a próxima a se casar. Mas ela não quer, ela se recusa. O noivo, se eu não me engano, o noivo tem algum problema físico. A Tres vem de uma família de uma região rural da China, em que não é considerado bom você ter filhas mulheres. Porque os homens são vistos como cumeeiras e as mulheres são chamadas de palitinhos. E aí eles falam que palitinhos não seguram o telhado de uma casa. Então as mulheres não servem para nada, entre aspas. Uma visão bastante machista aí. E o pai da Tres é muito envergonhado de não ter tido filhos homens. Ele vê o casamento das filhas como a única maneira de não passar vergonha diante de toda a sua comunidade. A Tres não quis se casar e, com a ajuda de um tio, fugiu para a cidade para tentar esse emprego. Ela consegue emprego num restaurante, passa um ano lá na cidade sem falar com a família, volta para a sua própria aldeia durante o festival de primavera e leva para os seus pais o dinheiro que ela economizou na cidade, que ela ganhou de salário, que é muito mais do que os pais dela ganham no ano. Então o pai dela aceita muito melhor ela de volta quando ela traz o dinheiro. E todo o pessoal da aldeia passa a admirar aquela família, admirar a Tres. Eu nem falei, né? O nome dela é Tres porque ela é a terceira filha. As tradutoras explicam num determinado momento que em algumas regiões da China, dependendo da época também, a gente tem essa numeração dos filhos. Embora possa também existir um outro nome usado no seu emprego, alguma coisa assim. De qualquer maneira, as outras irmãs também querem ir para a cidade para tentar ganhar mais dinheiro para a família. A 4 não pode ir porque ela é surda-muda, então ela fica na aldeia. Mas a 5 e a 6 vão. E o legal é que cada uma delas tem uma personalidade totalmente diferente da outra. A 3, ela é muito habilidosa, ela é corajosa, porque ela foi a primeira aí, né? E ela é muito habilidosa, ela sabe arranjar vegetais de uma maneira que fazem uma propaganda enorme, né, daqueles produtos. Então ela trabalha nesse restaurante aí que a gente já falou. A 5, ela é considerada feia e burra na aldeia dela, porque ela não estudou nada, ela acha que não aprende nada, e ela vai trabalhar num tipo de um spa medicinal. E lá ela vai desenvolver habilidades muito interessantes. E a 6 é uma irmã mais intelectualizada. Ela foi a única que frequentou a escola, que conseguiu completar, inclusive, o ensino médio. Então ela é uma super apaixonada por livros, como nós, e ela consegue emprego numa casa de chá destinada para amantes de livros. Ela vira como se fosse uma garçonete de chá e fica conversando com as pessoas leitoras que vão lá. Muitos estrangeiros vão lá, então ela toma contato com diversas culturas diferentes da dela. A história é basicamente essa, e aí as personagens vão se desenvolver ao longo do curso aí da narrativa. O que me chamou muito a atenção nessa história? Primeiro, a questão das meninas terem uma vida rural, uma vida bem mais simples, ficou engraçada até, porque o contato delas com as coisas urbanas, com a cidade, com a população, com os objetos da cidade, com as tecnologias,
parece que elas entraram numa máquina do tempo. Não parece só que elas viajaram de uma província para outra da China, mas sim que elas viajaram no tempo e no espaço, porque elas não conhecem, por exemplo, telefone celular. Ela acha estranho aquele aparelho na mão do cara. Elas não conhecem manequins de loja, então elas ficam bastante impressionadas com aquelas pessoas paradas o tempo todo. Na verdade, é um manequim, né? Entre outras coisas. Mas ao mesmo tempo, esse olhar caipira, entre aspas, né? Esse olhar caipira delas também é um olhar muito mais ingênuo e é um olhar muito poético, porque ele acaba sendo sábio em alguns momentos. A segunda coisa que me chamou muito a atenção foi a habilidade da autora, da Xin Han, em intercalar acontecimentos históricos da China com a história das meninas. Então ela vai contar alguma coisa sobre algum personagem e acaba falando da Revolução Cultural Chinesa em 77, ou então ela fala do período comunista da China, faz críticas, inclusive, e volta para a história depois. E é muito natural esse movimento que ela faz de ida e volta da história tradicional, né, e para a ficção das meninas. As notas que as tradutoras colocaram aqui nesse livro, elas vêm antes da história e elas já esclarecem um monte de coisa a respeito da linguagem chinesa. Tem duas notas. Uma é a nota da editora inglesa, a que traduziu do chinês para o inglês. E a outra é a nota da editora brasileira, que traduziu do chinês para o português. Elas esclarecem então essa questão dos nomes, por que elas se chamam 2, 3, 4, 5. O problema da tradução sempre é muito difícil, né? Porque a gente nunca consegue ter contato com o texto integral, completo, do jeito que ele é, se não for na língua matriz. Na tradução sempre se perde alguma coisa, e geralmente é muito, né? A tradutora do inglês coloca isso principalmente quando ela fala das expressões idiomáticas, dos provérbios que a Xin Han usa, às vezes alguns trocadilhos. Muitas coisas que às vezes estão em caracteres tradicionais, clássicos, chineses, você tem que traduzir para uma linguagem ocidental, o inglês ou o português. E isso perde demais o significado. Porque se a tradutora for explicar muito, o texto vai ficar pesado e detalhado demais. E se ela explicar pouco, vai ficar muito singelo e pobre de uma certa maneira. Então, para a tradutora conseguir achar um meio termo nessa linguagem, eu acho que deve ter sido um desafio gigantesco. Mas, não senti dificuldade nenhuma em ler, não achei o texto pobre. É um texto objetivo, mas não é um texto pobre. E é um texto bastante fluido. Você presta atenção na história que está acontecendo. Você não engata em vários momentos por causa da linguagem. Às vezes por causa de alguma coisa de diferença cultural. Mas mesmo essas são poucas. E elas falam também da diferença das regiões da China, né? Como cada área tem uma linguagem diferente, um dialeto. A questão do nome, e aí agora uma reflexão minha mesmo, não das tradutoras, a questão do nome como identidade pessoal, que a gente tem isso muito forte hoje nas culturas ocidentais, né? O seu nome é você, ou você está representado na sua individualidade pelo seu nome. E a gente vê por essas meninas da China rural que lá isso não é uma coisa importante. Você é apenas a filha número 5 da família tal. Então você faz parte muito mais de uma coletividade do que de uma individualidade. Esse fator individualidade é uma característica das sociedades burguesas ocidentais como a nossa, né? E urbanas também. Só para terminar então, nem preciso falar que esse é um livro muito feminino, ele é escrito por uma mulher, tem as personagens mulheres e conta histórias sobre o feminino, né? Sobre o que significa ser mulher em determinados lugares, em determinados momentos da história. Então eu acho que esse livro se encaixa, além de ser uma leitura muito deliciosa, se encaixa em vários projetos que o pessoal tem feito por aí. Acho que tem o projeto Lendo o Mundo, cuja proposta é ler um autor de cada país, né? Esse daí é uma boa pedida para ler da China. E tem o projeto Leia Mulheres também, e aí é uma autora mulher falando sobre mulheres. Eu acho que vale muito a pena. Você consegue matar 2 projetos lendo um livro só. E por último, só para vocês verem, nessa edição da Companhia das Letras, a gente tem 2 mapas da China, de partes da China. Eu acho que os mapas ajudam a gente bastante a se localizar, né? Na história mesmo.
Aqui. Esse aqui é a província de Nanjing. E também uma lista de festivais chineses que estava presente na edição inglesa e eles colocaram aqui também, ó. Então eles colocam a data, o que está comemorando, esse tipo de coisa. Só pra gente tomar contato melhor mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um joinha. Recomendo demais que vocês leiam As Filhas Sem Nome. Tem resenha lá no blog, falando coisas parecidas, mas lá também tem o trecho do livro, se você quiser dar uma olhadinha na linguagem da Xinhan. Vou deixar o link aí embaixo para quem tiver interesse. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. E eu amo os comentários de vocês. Se quiser deixar um comentário aí, se você já leu, se você quer ler, coisas desse tipo, vou ficar feliz. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!